Fala pessoal, tudo beleza? Estamos aqui para gravar esse módulo 56, é um módulo de gravitação. Eu espero que a chuva não atrapalhe, tá? Uma chuvinha boa aqui do lado, que o barulho não incomode vocês, beleza? Vamos para lá, para nossa teoria. A gente vai falar sobre gravitação universal, e essa parte de gravitação universal é legal que a gente comece discutindo um pouco de história, né? A gente tinha uma prevalência do sistema geocêntrico, explicado pelo Ptolomeu, a Terra no centro do universo e todos os outros astros em órbita circular ao redor dela. O primeiro que questionou isso, dizendo que talvez fosse o Sol que estivesse no centro do universo, né, pensava-se no universo como um todo ainda, foi o Copérnico, e que evidentemente foi muito criticado, porque ele contrariava uma posição da Igreja, que era detentora da ideia central na época, que era detentora da verdade. A gente ainda não tinha o que a gente conhece hoje como método científico. Quem veio depois do Copérnico? Galileu também foi criticado pela Igreja, ficou em prisão domiciliar por conta disso, e depois dele a gente vai ter o Kepler, que juntou a observação com a tese e com previsibilidade. Quer dizer, as leis de Kepler traziam uma previsibilidade do movimento dos planetas, principalmente de Marte, que era difícil de ser estudado, de ser modelado, e as leis de Kepler encaixaram, né, com os movimentos, e aí a gente passou a ter o começo do que a gente vai chamar então de método científico, beleza? Então tem um lado histórico que é interessante você conhecer. As leis de Kepler, elas vão abordar, são 3 leis. A primeira, ela vai dizer pra gente que os planetas vão descrever órbitas elípticas com o Sol posicionado em um dos focos. Provavelmente você estudou elipse em matemática ou vai estudar. É uma das cônicas, né? A elipse, vamos passar um pouco antes, né? A circunferência seria o conjunto de pontos que estão separados pela mesma distância em relação ao centro. Na elipse, a gente vai ter 2 pontos que são os focos, tá? E aí, os pontos da elipse têm a soma das distâncias entre esses pontos e os 2 focos é sempre a mesma. Então, é o conjunto de pontos, né? A gente chama de lugar geométrico dos pontos, em que a soma das distâncias até os focos dá sempre o mesmo resultado. O Sol tem que estar em um dos focos. Daqui a pouco a gente vai uma figura que explica isso. O vetor raio de um planeta, enquanto o planeta se desloca então ao redor do Sol, a gente vai ter um vetor raio, que é variável, afinal de contas é uma elipse, ele varre áreas iguais em intervalos de tempo iguais, ou uma forma da gente dizer isso é falar que a área varrida pelo vetor raio é proporcional ao intervalo de tempo desse movimento. Passando para o próximo PowerPoint, ó, aqui a gente vai ter então a elipse. O Sol está num dos focos. Aqui a gente vai ter a Terra se deslocando entre essas 2 posições. Aqui a Terra se desloca entre essas 2 posições. Tá? Então a elipse, quanto mais achatada a elipse, maior é a excentricidade dela. Tá? E aí a gente vai ter o vetor raio que está aqui. Ao descrever para cá, varre a área 1. E esse vetor raio, grandão, varre a área 2. Se as áreas são iguais, os tempos de movimento são iguais. Tá? O tempo para andar do lado 1 é igual ao tempo para andar para o lado 2. Observe, mas como é que essas áreas seriam iguais? Essa aqui, ó, ela tem um raio pequeno, mas ela tem um ângulo de abertura maior. Né? Ela é atarracada, mas é mais larga. Essa aqui, ela é estreita, um ângulo pequeno de abertura, mas ela tem um grande raio. Se a gente compensar essas 2 áreas, eu não vou me preocupar com a matemática, a gente não vai abordar essa parte matemática, não aparece isso aqui, mas se eu tiver a mesma área, os tempos são iguais. Isso leva a gente a uma segunda conclusão. Repara que o deslocamento não é o mesmo. Se eu esticasse esse arco da elipse aqui, ó, o tamanho dele, o ΔS1 aqui, é maior que o ΔS2 desse lado aqui, ó. Tá? Estica essa curva, fica um pedaço, né, um segmento maior do que esse. Ou seja, a distância que ele percorre entre esses 2 pontos é maior do que nesse. Mas os tempos são iguais. Então, se desse lado aqui, ó, ele percorre uma distância maior no mesmo tempo que esse, é porque ele está mais rápido. Então, V1 é maior do que V2. Tá? O movimento ao redor do Sol, então, ele não é uniforme. Ele seria uniforme se a órbita fosse circular. A órbita é elíptica. A velocidade é maior no periélio e menor no afélio. Ai, mas como é que eu vou saber o que é periélio e o que é afélio? O Sol, né, realiza reações de fusão, transformando átomos de hidrogênio em hélio. Perto do hélio é o periélio, afastado do hélio é no afélio. Então, no afélio, a velocidade é maior do que no periélio.
Se ao vir do afélio para o periélio a velocidade aumenta, então esse movimento é acelerado nesse sentido, retardado se for do periélio para o afélio. Beleza? Então essas teorias aí. Depois de um tempo, Kepler foi e descobriu a chamada lei harmônica, ou terceira lei de Kepler, que é a razão entre o quadrado do período de translação e o cubo do raio médio de órbita é constante. Translação é a volta ao redor ao redor do Sol, perdão. Então, a razão entre o período, o tempo para ele dar uma volta aqui, quadrado dele, e o cubo do raio médio de órbita é constante. Muitas vezes essa lei aparece nesse formato, t quadrado sobre r ao cubo é igual a k, em que k é uma constante. Eu particularmente gosto mais de escrevê-la assim, ó. Se eu comparo dois planetas, a razão dos períodos ao quadrado é igual à razão entre os cubos, entre os raios ao cubo, em que TA e TB são os períodos de translação de planetas A e B, e RA e RB, os raios de translação de dois planetas diferentes. Isso permite que a gente compare, por exemplo, quanto tempo demora para Mercúrio dar uma volta ao redor do Sol. Mercúrio está numa órbita de menor raio, ele está mais próximo do Sol. Se ele está mais próximo do Sol, ele vai demorar menos que um ano terrestre para completar uma volta ao redor do Sol. Enquanto Marte, que está mais distante, está mais afastada do Sol do que a Terra, vai demorar mais do que um ano. Quanto a mais e quanto a menos? Bom, a gente aplica essa expressão para poder determinar. Se eu conheço o período da Terra, que é 1, eu vou determinar o período de Marte, por exemplo, se eu souber quanto vale o raio da Terra e quanto vale o raio de Marte. Beleza? Vamos para a resolução das questões, então, na página 11. Questão 1 da Unesp diz o seguinte. Um planeta é observado descrevendo uma trajetória elíptica, conforme a figura. Sabe-se que um dos 5 pontos indicados na figura é o local onde se encontra a estrela que governa a órbita. As leis de Kepler, elas falam especificamente sobre o sistema solar, tá? Entretanto, elas valem para qualquer conjunto de objetos que orbitam uma mesma massa central, no caso, uma outra estrela. Sendo assim, a estrela está sobre o ponto. Gente, onde que a estrela pode estar? Ela tem que estar no foco da elipse, tá? Essa estrela ela tem que se encontrar em um dos focos. Ponto S não é foco, está fora da elipse. Ponto O não está dentro da elipse, não pode ser foco. O ponto Q também não está no foco da elipse. Sobraria o R e o P. Lembra da figura que a gente viu? Ou se a gente olhar para essa posição aqui do Sol, aonde só pode ser o foco aqui? Só pode ser no ponto P. O ponto R também não serve de foco, tá? Só pode ser o ponto P. É uma questão em que a gente precisa conhecer um pouquinho da geometria da elipse. Talvez, pela excentricidade da elipse, talvez esse foco esteja muito deslocado para a direita, mas das opções que a gente tem, a única possibilidade é essa, tá? Tá no foco, alternativa B. A questão 2 fala assim, ó. O alemão Johannes Kepler foi um dos mais importantes cientistas do seu tempo e podemos dizer que, sem os seus trabalhos, a física desenvolvida posteriormente por Isaac Newton talvez não existisse. Então a gente considera ali, um nascimento, de uma ciência moderna. Em 1609, Kepler publicou seu livro Astronomia Nova Aetologetos, revelando 2 importantíssimas leis relacionadas com o movimento planetário. A lei das órbitas elípticas, que a gente chamou de primeira lei, e a lei das áreas. A terceira lei do movimento planetário foi apresentado em seu livro Harmonici Mundi, tá? Publicado em 1619. É a terceira lei ou lei harmônica de Kepler, a do quadrado do período, cubo do raio. Na figura a seguir, a área em amarelo, para mim não está amarelo, está um beijinho aqui, mas tá bom. Essa área aqui representa 1/6 da área total da elipse. Se o planeta que orbita o Sol na figura for a Terra, tá? Então se a gente vê a Terra indo entre os pontos A e B, podemos afirmar que o nosso planeta percorre o trecho de AB em aproximadamente, vamos lembrar, um vetor raio percorre áreas iguais em intervalos de tempo iguais. Então seja a área da elipse inteira, ó. A é a área da elipse toda. Quanto tempo demora para o planeta Terra sair do ponto A, contornar todo o sistema aqui e voltar para o ponto A? Bom, para ele completar uma volta vai demorar
um ano, que equivale para a gente a 12 meses. É o período de translação da Terra ao redor do Sol. Ué, então, em 12 meses, o planeta Terra percorre uma área A, a área inteira da elipse. Certo? Certo. Esta área aqui é 1/6 da área total. Ué, então essa área é A sobre 6. Então, A sobre 6 vai ser percorrida em X meses. A lei de Kepler diz isso pra gente. Áreas iguais em intervalos de tempo iguais, logo é proporcional. Se eu tiver maior área, eu tenho maior tempo de deslocamento. Se a gente multiplicar isso em cruz, ó, a gente vai ficar com X vezes A igual a A sobre 6 vezes 12. Área A com área A, a gente corta. Era para ter ficado vermelho esse traço aqui, ó. Vamos tentar de novo. Aí eu apaguei o A. Então, área A com área A, a gente vai cortar, ó. E o 12 por 6 eu vou simplificar. 12 dividido por 6 dá um X igual a 2 meses. Para percorrer a área inteira demora 12. Para percorrer 1/6 da área, demora 1/6 de 12. 1/6 de 12, 2 meses. Alternativa B. Beleza? Tranquilo, né? Essas duas leis, essas duas questões sossegadas. Vamos ver a 3 e a 4. Questão 3 diz assim, ó. Na figura estão representados, fora de escala, a Terra, a Lua e um satélite artificial da Terra, indicado por SART, satélite artificial, cujo período de translação em torno da Terra é um dia. Tá? Então, para esse satélite completar uma volta ao redor da Terra, demora um dia. Beleza? Admita que os movimentos desses dois satélites sejam circulares e uniformes em torno do centro da Terra e que a aceleração da gravidade criada pela Lua em sua própria superfície seja G igual a 1,6. Pergunta dele na letra A. Sabendo que a massa do satélite, quando ele se encontrava na superfície da Terra, era 4 vezes 10 a terceira quilogramas, se ele estivesse apoiado na superfície da Lua, quais seriam os valores de sua massa em quilogramas e da intensidade da força gravitacional? Então ele quer a massa e a intensidade da força gravitacional exercida pela Lua. Vamos por partes. A massa é uma propriedade do objeto, ela não depende do lugar onde ele está. Então a massa desse satélite artificial, ela tem o mesmo valor em qualquer lugar, desde que ele não ganhe nem perca matéria. Então a massa, ó, continua sendo 4 vezes 10 a terceira quilogramas, tá? Isso não vai sofrer alteração por conta da gravidade. A quantidade de matéria do objeto é sempre a mesma. Já o peso, por sua vez, sofre mudança, porque o peso ele depende de dois fatores: da massa do objeto que está sendo puxado e da gravidade produzida pela massa central. Tá? Que massa central? Quem está puxando o cara. Que no caso aqui é a Lua. A gente quer calcular quanto que vale o peso desse satélite quando ele está na superfície da Lua. Então vai ser a massa vezes o G na Lua. O peso desse satélite na Lua, então é 4 vezes 10 ao cubo, quilogramas, vezes 1,6 metros por segundo ao quadrado. 4 vezes 1,6 vai dar 6,4. Então 6,4 vezes 10 elevado ao cubo newtons. Letra A, sem nenhum susto, né? A gente já tinha estudado isso quando falou de peso. Lá, quando discutiu só força-peso. A massa não se altera e o valor da gravidade influencia no peso. Beleza? Se você precisar pausar, dá uma pausa que eu vou descer. O item B fala o seguinte, ó.
Sendo T o período de translação do satélite em torno da Terra e R sua distância média ao centro, então T e R, tá? Distâncias do satélite ao centro do planeta. A terceira lei de Kepler afirma que T quadrado é diretamente proporcional a R ao cubo. Considerando as distâncias relativas médias indicadas na figura, calcule o período de translação da Lua em torno da Terra em dias. Vamos lá, ó. Vou subir para a gente poder escrever. Eu gosto de escrever, então, assim, ó. Se eu pegar o período da Lua, tá? TL, vou puxar um pouquinho para frente para ter espaço para anotar as informações lá, ó. Período da Lua pelo período do satélite ao quadrado vão ser iguais ao raio de órbita da Lua, não é o raio da Lua, tá? Do planeta, o raio de órbita, ao raio de órbita da Lua, dividido pelo raio de órbita do satélite artificial ao cubo, tá? A razão entre os quadrados dos períodos, os tempos que cada um deles demora para dar uma volta, é proporcional, é igual à razão entre os raios dos cubos. Qual é o tempo que o satélite demora para dar uma volta? É 1. Então vamos substituir aqui, ó. Período da Lua sobre 1 ao quadrado é igual. O período do satélite estava aqui, ó, tá? Ao raio de órbita da Lua. Da Lua até o centro da Terra, o raio de órbita é 9R. Então isso vai ser igual a 9R dividido pelo raio de órbita do satélite. Ué, o raio de órbita do satélite é somente R. Tá? O raio de órbita da Lua 9R, o satélite R. Bem fora de escala a questão. Então, dividido por R ao cubo. E agora? Bom, agora a gente vai simplificar aqui, ó. R com R eu vou cortar. O que sobrou do meu lado esquerdo? T da Lua dividido por 1 ao quadrado. Bom, dividir por 1 não dá nada, então sobrou pra gente que o T da Lua ao quadrado, período da Lua ao quadrado, é igual a 9 ao cubo. Certo? Maravilha. Então eu vou ter que tirar a raiz quadrada. Você tem duas opções aqui, ó. Ou você pode simplesmente fazer 9 vezes 9 vezes 9, nada demais, depois você tira a raiz. Ou a sugestão que eu vou dar para você é fazer o seguinte, ó. O 9 não é 3 ao quadrado? Então eu teria 3 ao quadrado ao cubo. E você já vai entender por que eu estou fazendo isso. Porque é melhor do que fazer 9 vezes 9, 27, vezes 9 de novo. O período da Lua ao quadrado dá 3 ao quadrado elevado ao cubo, é potência de potência, a gente multiplica os expoentes. Isso vale 3 elevado à sexta. E aí o período da Lua, então, é a raiz quadrada de 3 elevado à sexta. E como é que a gente tira a raiz quadrada quando a gente tem expoente? A gente pega o expoente e divide por 2. Então vai ficar 3 elevado a 6 dividido por 2. Dá 3 elevado ao cubo, beleza? Raiz quadrada do expoente a gente divide por 2. 3 ao cubo, 3 vezes 3, vezes 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. 27 o quê? Dias. A gente começou o período do satélite como um dia. Então são 27 dias para a Lua completar uma volta, de acordo com essa aproximação que ele deu para a gente aqui. Beleza? Vamos na 4, que parece um pouco essa. Questão 4, então, diz assim, ó. Considere dois satélites A e B em órbitas circulares tal que o raio da órbita de B é 4 vezes maior que o de A. Então, o raio de B, 4 vezes maior que o raio de A. Determine, letra A, a razão TB sobre TA entre os períodos de translação de B e de A. Beleza, vamos aplicar a terceira lei de Kepler. Se eu fizer TB sobre TA ao quadrado, o resultado é igual a RB sobre RA
ao cubo. Tá? TB sobre TA ao quadrado, RB sobre RA ao cubo. A razão entre os períodos ao quadrado é proporcional à razão entre os raios ao cubo. Bom, TB sobre TA é o que a gente quer. Então, vou manter aqui, ó, TB dividido por TA ao quadrado. Vai ser igual. O raio de B é 4RA. Então, vamos escrever aqui 4RA sobre o raio de A, que era o próprio RA. Né? A gente trocou o raio de B por 4RA. Lembrando, isso aqui é o cubo, né? Ó, raio de A com raio de A vai cortar. Então, a gente vai ficar com TB, em vermelho não. Aqui, ó, TB sobre TA ao quadrado igual. Vamos fazer aquele mesmo macete de antes. Ó. O 4 é 2 ao quadrado. Então, 2 ao quadrado ao cubo. Tá bom? 2 ao quadrado ao cubo. Por quê? Porque vai ficar 2 elevado à sexta. Coincidência, tá? Nas duas questões ter aparecido o expoente elevado à sexta ali. Então, TA sobre TB ao quadrado, 2 elevado à sexta, e aí a gente vai extrair a raiz. TB sobre TA, raiz quadrada de 2 elevado à sexta. Então, TB sobre TA é 2 ao cubo. Raiz quadrada, quando o expoente é par, a gente divide o expoente por 2. 2 ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2, dá 8. Tá? TB sobre TA é igual a 8. Beleza? Por enquanto, sem problema. Vamos para a letra B, então. Ele pede para a gente a razão VB sobre EVA entre os módulos das velocidades de translação de B e de A. Vamos lembrar que ele falou para a gente que a gente tem um movimento circular uniforme. Bom, então eu posso falar que VB sobre VA vai ser a divisão da velocidade de B do movimento circular. Se o movimento é circular uniforme, tá? A órbita circular é feita com velocidade constante, eu posso usar a equação do movimento circular. Ó. A velocidade é 2πr dividido por t. A distância de uma volta, como ficou feio aqui? A distância de uma volta, 2πr, dividido pelo tempo de uma volta, que é o TB. Eu teria que dividir pelo VA, mas eu já vou multiplicar invertido. Então, no lugar de dividir por 2πr até A, já vou fazer a multiplicação invertida. Ó. Então, vai ser o inverso de 2πr sobre t. TA vezes 2π RA, certo? 2π com 2π, a gente vai cortar. Cortou mais do que eu queria. Vamos lá. 2π com 2π, vai cortar aqui, ó. O que sobraria pra gente? Vamos agrupar as informações, ó. Sobraria VB sobre VA igual RB sobre RA, que multiplica TA sobre TB. Bom, RB sobre RA, a gente sabe quanto que é, porque ele disse pra gente que o raio de B é 4 vezes maior que o raio de A. 4 vezes RA dividido por RA de novo, vezes. E TB sobre TA, quanto que vale? A gente descobriu aqui em cima que TB sobre TA vale 8. Então, TA sobre TB é o inverso daquilo. Tá? Vou até escrever em azul aqui, ó, um rascunho. Se a caneta quiser, vamos. Ó, se TB sobre TA é 8, TA sobre TB é 1/8. E esse 1/8, então, a gente vai escrever aqui, ó.
Raios a gente vai cancelar. A velocidade de B sobre a velocidade de A dá 4 sobre 8, que é 1 meio. Eu vou deixar fracionário, tá? VB sobre VA, 1 sobre 2. Beleza? Finalmente a letra C. Eu vou precisar descer, que eu vou precisar de mais página aqui, tá? C eu vou fazer, acho que pra cá, ó. Aqui nesse cantinho, que aí eu tenho mais espaço. A gente acostuma com a lousa que é mais horizontal, né? E aqui tá mais vertical. A razão AB a A entre os módulos das acelerações centrípetas de B e A. Então a aceleração de B dividido pela aceleração de A. Então é a velocidade de B ao quadrado sobre o raio de B, V quadrado sobre R é a aceleração centrípeta. Teria que dividir pela de A, então a gente multiplica pelo inverso. Então vezes RA sobre VA quadrado. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali em cima, eu vou agrupar, tá? Ó. A aceleração de B sobre a aceleração de A vai ficar RA sobre RB vezes VB sobre VA. Só que VB sobre VA está elevado ao quadrado. Certo? Bom, vamos lá. A aceleração de B dividido pela aceleração de A, então vai ficar, raio de A é ele mesmo, sobre 4RA, que multiplica VB sobre VA, a gente calculou aqui em cima que é 1 meio. 1 sobre 2 ao quadrado. Ó. A aceleração de B dividido pela aceleração de A é 1/4 vezes 1 meio ao quadrado, 1/4 também. 1/4 vezes 1/4 dá 1/16. Vou escrever aqui embaixo. A aceleração de B sobre a aceleração de A, 1/16. Beleza? A questão número 5 é uma questão que vai falar de satélite geoestacionário. E eu vou preferir abordar esse tema com vocês na aula de órbita. Beleza? Então eu vou fazer essa questão na próxima aula. Qualquer coisa, grita aí pra mim, me escreve ou me procura lá na escola. Até a próxima.